Você achou Lucas 24? Sim. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém? Amém. Sua cabeça, Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder nas nossas vidas, e te pedimos, Deus, que o Senhor trabalhe em cada coração aqui estabelecido, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha ser conosco, Pai, repreendendo desde já todo ladrão da palavra, e nós declaramos que só o Senhor é Rei aqui nesse lugar. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém. Queridos, como todos nós sabemos, e como foi dito aqui ainda há pouco, nós estamos no período da Páscoa. Período esse que é a data mais importante do cristianismo, queridos. Contudo, é necessário frisar que essa data, essa celebração, ela começou lá com Moisés, quando o povo estava cativo no Egito. A Páscoa, você conhece a história melhor do que eu, é um momento que ela começou a ser celebrada por conta da libertação do povo hebreu do regime opressor e escravocrata de Faraó. Falando assim, soa até um pouco simplório, queridos. Porém, essa libertação, ela é muito mais complexa do que soa. E permita-me aqui explicar-lhe algumas coisas, porque Faraó, dentro da conjectura e da situação que estava acontecendo, ele não era apenas, se assim eu posso dizer, um rei, um grande rei daquele estado ali, enorme, colocado em prática. Faraó, além de ser um grande rei, ele era cultuado como se fosse uma divindade por aquele povo que ali estava estabelecido naquele tempo. Faraó era considerado um deus naquela época. Assim como seu filho, que sucederia o trono, também era considerado um deus naquela época. E esse faraó, esse rei, esse Deus com letra minúscula para aquele povo, ele tinha junto da sua batuta uma série de povos que eles haviam dominados e que eram escravos de Faraó. Povos esses que eram colocados ali numa situação de acharcamento, que não tinha voz para falar e que verdadeiramente não tinham casa, não tinha território, não tinha terreno, não tinha nem onde cair morto, se assim eu posso dizer. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Mediante essa situação, existia um micropovo que estava ali debaixo dessa opressão. Nesse micropovo que estava ali debaixo dessa opressão de uma divindade, com letra minúscula, é bom nós frisarmos, Faraó, considerado pelo povo assim, levanta-se um homem. Que homem é esse? Moisés. Você está frequentando a escola bíblica mesmo, né? Tem um pessoal que respondeu. Moisés. Moisés resolve se levantar naquele regime de escravos ao qual ele estava inserido e ir falar com Faraó. Ir falar o quê, queridos? Ele se apresenta na presença daquele homem e fala: Faraó, eu tenho um recado para você. Faraó pergunta: qual? Ele diz: olha, Deus mandou que você liberte o meu povo. E, naturalmente, o questionamento que vem à cabeça de Faraó: que Deus é esse que me mandou liberar o teu povo? Como é que é seu nome mesmo, hein? Aí, Moisés. Mas que Deus é esse? De onde você veio para me dar um recado de Deus? E que Deus é esse? Seria o Deus Sol? Seria o Deus Água?
Seria o Deus vaca? Seria o meu filho? Que Deus é esse? Que Deus é esse que você chega na minha presença e fala que eu tenho que liberar o seu povo? Da onde você veio me dando esse recado? Moisés, então, na presença de Faraó, ele chega e começa a dar as alcunhas do Deus a quem ele serve. Ele começa a trazer à memória aquele Deus a quem ele serve e começa a falar, olha, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É aquele que era, aquele que é e é aquele que há de vir. E existe uma coincidência que o mesmo Deus a quem ele servia é o Deus a quem você serve. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Será que junto com o seu glória você consegue erguer uma das suas mãos aos céus e começar a render glórias ao Cordeiro? Porque Moisés ele fala, olha, não existe nada a quem meu Deus se sujeita. O meu Deus é aquele que é soberano, mas vamos, Moisés, fale logo que Deus é esse. E Moisés fala para Faraó assim, o meu Deus se chama Eu Sou. E que eu sou é esse? De repente Moisés se pergunta, e é a pergunta que você se faz nessa manhã. O eu sou que cura, que salva, que liberta. O eu sou que restaura. O eu sou que te guarda. O eu sou que opera milagres. Eu não sei o que você precisa nessa manhã. Você precisa de uma cura? Dá um glória aí, porque o seu Deus é a cura. Você precisa de uma libertação. O seu Deus é a libertação para o seu problema. Você precisa de uma graça, de uma misericórdia. Você precisa de um milagre financeiro na sua vida. O seu Deus é tudo isso. Então, queridos, aproveita para erguer as suas mãos ao céu nessa manhã. Não fica com a sua mão parada, não fica com os seus lábios cerrados, porque o seu Deus é aquele Deus que era, que é e que há de vir e que está operando um milagre na sua vida. Então começa a glorificar a esse Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, e Ele era, e Ele é, e Ele continuará sendo desde a época de Faraó e até o infinito, porque desde a eternidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele esperam, querido. E você tem esperado por esse Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque você tem esperado por esse Deus, querido. Ele então se apresenta, fala, olha, eu sou Moisés, eu não sou ninguém, Faraó, mas eu sirvo a um Deus que é isso e aquilo outro. Então, naquele momento ali, quando Deus é apresentado, cria-se um embate, queridos. Cria-se um problema. Porque de um lado você tem Faraó, que, como eu disse aqui anteriormente, é uma divindade para aquele povo. Além de ser uma divindade, ele tem um grande reino debaixo da batuta dele. E do outro lado, tem o Eu Sou. E o Eu Sou é representado por quem? Por Moisés, querido. E quem olha para Moisés vê o quê? Um escravo. Um escorraçado. Um sem destino, um sem paradeiro. E além de tudo, Moisés ele representa um Deus que ninguém vê. Entenda bem que aos olhos humanos é uma disputa que não tem um balanço favorável, porque afinal de contas o Faraó todo mundo está vendo. O Faraó está diante da presença de todo mundo. E quem olha para Faraó vê um homem pomposo, cheio de ouro, andando pelo meio das pessoas. E quando alguém pergunta, Faraó, quem é você? Ele mostra todo o reino da qual ele reina, mostra todas as riquezas que ele tem, deve mostrar aquele deserto, as pirâmides, aquele monte de coisa. E quando olham para Moisés, o que que vem, queridos? Vê um cabra, um pobre coitado que... esse homem aí... não tem para onde ir, não tem nada. Queridos, entenda bem que existe uma grande diferença entre Faraó e Moisés. E por vezes, isso acontece até mesmo na minha e na sua vida, queridos. Porque as pessoas que nos afrontam, as pessoas que perguntam acerca de aonde está o nosso Deus, de vez em quando ela mede o tamanho do Deus a quem nós servimos por aquilo que nós temos e demonstramos. Pela quantidade de ouro que nós temos, de repente pelo carro que nós andamos, de repente pela casa onde nós moramos, as pessoas medem o nível do Deus a quem nós servimos por aquilo que nós temos. Mas eu quero que você entenda nessa manhã que o grande Eu Sou, ele não trabalha de fora para dentro, ele trabalha de
dentro para fora. O grande eu sou, ele trabalha com a paz que excede todo o entendimento. O grande eu sou, ele trabalha com a certeza da salvação que eu e você temos. O grande eu sou, ele trabalha com aquilo que nós temos que é incorruptível, que é a certeza de que aqui nós estamos, mas que nós iremos para um lugar maior, nós iremos para um lugar celestial, aonde a traça não pode comer aquilo que nós arrecadamos nessa terra, a saber, queridos, a comunhão e a adoração com Deus a quem nós servimos. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós estamos indo para um lugar e alguém já deu aleluia porque está entendendo. E eu sou do tempo que quando um dá aleluia, o outro responde com glória. E quando o outro dá glória, as mãos começam a se levantar, porque o Espírito Santo começa a trabalhar naquele lugar com o entendimento e o glória vai aumentando, porque você está entendendo que você não faz parte dessa terra e que apesar de Faraó de repente se levantar, você serve ao Deus que é o eu sou, o eterno, o poderoso, o El Shaddai, aquele que se faz presente na minha e na sua vida, e que mudou não por fora, mas que mudou aquela criatura que você era por dentro, e hoje você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, e filho de um Deus por adoção. Então olha para esse crente que está aí do lado mais uma vez, e fala, olha crente, se não fosse Deus, hein? Ah, meu pai, vou te contar uma coisa. Quem te viu e quem te vê, hein? E foi de dentro para fora, querido. Entenda que esse trabalho de dentro para fora, de vez em quando, é a forja da fé. De vez em quando é a forja da ousadia que nós temos que ter em Jesus Cristo. Que nós temos que ter no Espírito Santo. Porque imagine a audácia daquele Moisés, Célia. Pense bem. De vez em quando você tem que falar com o seu patrão e você já fica com medo. Moisés estava numa situação que ele não tinha nem voz. E ele resolve falar com o rei. E não satisfeito, ele resolve falar com o rei e dar uma ordem. Faraó, solta o meu povo. Se isso não é um ato de fé, se isso não é um ato se assim eu posso dizer, de quase loucura, eu não sei o que pode ser. E de vez em quando o crente, ele é meio doido, né? Ele toma atitudes assim que ninguém entende direito, mas baseado na fé que está sobre a vida dele, ele tem atos de ousadia que por vezes nem mesmo ele entende o que está fazendo. Assim como Moisés falou, mas eu vou ter que fazer isso? Não é possível. Queridos, realmente não é possível, mas na força do Deus a quem eu e você servimos, nós ganhamos asas e saltamos muralhas a fim de fazermos infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, o intuito de Moisés era a libertação do povo a quem ele servia, mas existia um propósito maior da parte de Deus dentro daquela situação, e eu te digo qual. Além de libertar o povo, era provar para o povo hebreu que o Deus ainda estava vivo, era provar para Faraó que ele não era Deus de nada, e era mostrar para o povo egípcio que existia um Deus maior e que estava vivo, e além de tudo, era provar para mim e para você, através da santa palavra dele, que existe um Deus que é vivo e que opera até hoje. Então, Deus começa, mediante a presença de Faraó, que era considerado, você lembra que eu falei que Faraó era considerado uma divindade por aquele povo. E existia então um embate ali entre o eu sou e Faraó. O povo egípcio olhava para Faraó e sabia que ele era uma divindade. Mesmo ele não sendo, dentro da mente, da cultura daquele povo, Faraó era uma divindade. E aí então, Deus começa a operar, transformando a água em sangue, matando o gado, botando piolho na cabeça das pessoas, mandando chuva de pedra, mandando gafanhotos, mandando trevas e matando o primogênito dentro daquela situação. Era como se Deus estivesse falando dentro daquele momento para Faraó e para o povo egípcio. Quer dizer então que Faraó é um Deus? Como pode Faraó ser um Deus se ele não controla o tempo? Porque quem controla o tempo é o grande eu sou. Como pode Faraó ser um Deus
ele não controla as águas, quem controla as águas é o grande eu sou. Como pode Faraó se achar alguma coisa se quem controla o vento é o Deus a quem você serve? Você pode dar um glória aí? Como pode o filho de Faraó ser um Deus se eu consigo tirar a vida dele e você vai dando um aleluia aí no seu lugar? Como pode Faraó se achar grande se ele não manda em nada, queridos? Como pode alguém se achar grande na presença do Deus a quem serve, se o Deus a quem eu e você servimos é quem manda em todas as coisas, queridos? E entenda bem que o Deus a quem eu sirvo e você serve, ele manda no vento, ele manda no mar, ele manda na terra, ele manda nas plantações, ele manda até naquele que acha em quem ele não manda, porque o Deus que é todo poderoso e se chama o eu sou, ele pode demonstrar na minha e na sua vida o poder dele, assim como ele tem demonstrado, te livrando do laço do passarinheiro, te livrando da morte, te livrando da peste perniciosa. Existe um Deus que te guarda e que ainda essa semana ele pode demonstrar o eterno e poderoso El Shaddai com o nome de eu sou, mudando a minha e as suas histórias, queridos. Entenda? Aplauda esse Deus. Tantas quantas foram as promessas que Deus fez, ele cumpriu. Deus havia prometido àquele povo: olha, vocês terão uma terra. Contudo, imagine bem, existe um povo que tem a promessa de ter uma terra. Mas quando aquele povo olhava para a situação deles, ele olhava e falava: eu vou ter uma terra como? Se eu estou debaixo da opressão do maior dos maiores, que é Faraó. Como pode eu ter alguma coisa se a minha situação diz justamente o oposto? Entenda bem que existia a voz de Deus que falava para aquele povo que eles teriam uma terra. Mas existia uma voz que era a situação que mostrava para aquele povo exatamente o oposto, querido. E a palavra de Deus, ela garante que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E aí o povo, ele tem uma promessa. Mas aí quando ele olha, ele fala: mas a minha situação é de escravo. Como pode? A minha situação não é condizente com as promessas que Deus tem para a minha vida. Por vezes nós passamos por esse cenário nas nossas vidas, no qual nós temos de um lado as promessas de Deus, mas do outro lado nós temos a nossa realidade que nos enforca e nos afoga no nosso dia a dia, queridos. E então acontece de nós chegarmos no texto onde nós lemos. O texto onde nós lemos acontece uma situação a qual duas mulheres, elas vão até o túmulo onde Jesus Cristo foi depositado. Só que acontece durante a caminhada nessa terra dos viventes, e você que está vivo, diga amém. Tem um pessoal que está em dúvida. Ficou meio assim. Quem está vivo, diga amém. A pessoa diz: aí eu tenho que mandar sacudir o crente. Aí sacode esse irmão e fala: meu irmão, você está vivo. Pode até... Acorda, irmão. Está meio assim, mas está vivo. Acontece, querido, que durante o tempo que Jesus Cristo esteve aqui caminhando com os seus discípulos, ele foi falando exatamente como ia acontecer com ele. Ele chegava para os seus discípulos e falava: olha, eu vou morrer, eu vou passar pela cruz, mas eu vou ressuscitar, vocês podem ficar tranquilos. Conforme o tempo foi passando, ele foi dizendo: olha, vai acontecer de eu ser entregue nas mãos de pecadores, eu vou padecer, vou passar por determinadas situações que serão realmente assim bem fortes, e eu vou ressuscitar. Vamos aqui, se eu pudesse fazer uma ilustração, vamos supor que você hoje virasse para o seu irmão e prometesse que você vai pagar o almoço hoje para ele. Tem um pessoal que já se anima, tá vendo? Já fica meio assanhado, já fala: ô, glória a Deus, faz tempo que eu não vou numa churrascaria mesmo, e ele está falando que vai me levar, que vai pagar tudo. Você já fica meio animado, querido. Você já fica: a esposa já olhou para o marido, já falou: é hoje que ele vai gastar o cartão,
é hoje. Porque, queridos, quando alguém te faz uma promessa, geralmente você espera que ele cumpra essa promessa. Amém. E aí, se a pessoa falar, olha, eu vou te levar para almoçar hoje, você já começa a pensar aonde você vai almoçar, aonde você vai. Churrascaria, já se animou a irmã, porque ela já toma posse da promessa e já começa a pensar onde ela vai, junto contigo. Calma. Viu? Me oprimindo? Eu ouvi, o pastor que vai pagar. Calma. Vamos ter calma, o inimigo tá tá amarrado isso aí. Aí, queridos, você já começa a se animar, porque existe uma promessa sobre a sua vida, acerca daquilo que vai acontecer. Jesus Cristo, durante a caminhada aqui na terra, ele foi prometendo, ele foi falando o que ia acontecer, porque ele não escondeu nada de ninguém, nem de mim, nem de você. Não à toa que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa promessa de vencer esse mundo está sobre a sua vida também. No entanto, aquelas promessas, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Quando Jesus Cristo passa pela cruz do Calvário, e aquele período de tribulação é encerrado, vira um verdadeiro barata-voa no meio dos seus discípulos. E me pergunte o que é barata-voa. Barata-voa é aquela situação quando estoura alguma coisa e sai cada um correndo para um lado, querido. Existia uma situação que Jesus Cristo falou, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar, então vocês me esperem. Mas quando Jesus Cristo morre, cada um saca o seu rumo. Uns vão para Emaús, o outro sai andando para cima e para baixo, o outro fica escondido dentro da toca, vai cada um para o lugar. O que eles estão dizendo com as suas atitudes é que eles... Jesus Cristo falou, olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E no terceiro dia, quando tem a hora marcada, quando tem o dia para acontecer direitinho, essas mulheres vão até o túmulo. E elas vão até o túmulo fazendo o quê? Levando óleos aromáticos que elas prepararam. E esses óleos aromáticos eram para quê? Para bisuntar um defunto. A saber, Jesus Cristo. Ora, se Jesus Cristo tinha dito que ia ressuscitar naquele dia, o ato de levar óleo para bisuntar um defunto, quer dizer que elas acreditavam ou que elas não acreditavam que Jesus Cristo ia ressuscitar? Se elas acreditassem, efetivamente, elas estariam levando uma muda de roupa, se assim eu posso dizer, né? Estaria levando pente, estaria levando perfume, escova de dente. Não, Jesus Cristo falou que ia ressuscitar. E então, se ele falou, ele vai cumprir. Eu vou levar aquilo que é necessário para quando ele sair do túmulo, ele está apresentável. Mas elas vão e levam óleo para passar em morto, queridos. Entenda bem que aquelas pessoas, elas estão demonstrando com a atitude dela aquilo que elas têm no coração. Os atos, eles falam mais do que as atitudes os atos, eles falam mais do que as palavras. De vez em quando a gente fala que crê num Cristo que é vivo. Mas aquelas mulheres, aquelas pessoas estavam vivendo dentro de uma situação que Jesus Cristo havia prometido. Mas, né? Vê bem. Olha aí. Queridos, é natural que as circunstâncias que nós passamos nas nossas vidas, de vez em quando, trabalhem negativamente a nossa fé. Mas aquelas pessoas, elas tinham ouvido as promessas de Jesus Cristo, sim ou não? Mas aquelas pessoas, elas tinham visto também o estado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Elas tinham visto o corpo moído de Jesus Cristo. Elas tinham visto o enterro de Jesus Cristo. Elas viram, queridos. E de vez em quando, comigo e contigo,
não é diferente. Existem promessas sobre a sua vida. Eu posso ouvir um glória? Existem promessas sobre esse irmão que está aí do seu lado. Mas, né? Você olha para a promessa. Mas quando você olha para você, você pensa, mas eu já estou velho, né? Você até olha para a promessa, mas você olha para a sua saúde e pensa, mas a minha saúde, né, não é mais aquela coisa. Queridos, de vez em quando nós estamos baseados em determinadas situações e caímos em si, nós estamos levando o perfume de morto para aquilo que está vivo. E eu posso ouvir um misericórdia por conta disso. E o mais impressionante disso tudo é que de vez em quando o perfume de morto que nós estamos levando é para aquilo que nós temos na nossa vida, que são promessas de Deus para você. Mas quando você olha para aquela promessa, você pensa, Jesus Cristo vai ressuscitar mesmo. Eu vi ele na cruz ali, ó. Eu vi Jesus Cristo ali colocando ele dentro daquele buraco, botando a pedra, cimentando. Eu vi, ninguém me contou não. Eu vi o diagnóstico que me deram eu vi a minha situação e eu olho ali para a minha carteira de trabalho e não dá não. Eu olho para aquele homem, eu olho para aquele mulher e digo, existe uma promessa, eu sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu sei, mas olha aí, ó. E aí somos nós que estamos levando o perfume de morto para aquilo que está vivo. O que Deus está falando comigo e contigo é a mesma coisa que está escrito no verso 6. Lembre-se do que Ele falou para você. Nessa manhã é manhã de você começar a trazer à sua memória aquilo que o Cristo falou para você em termos de promessa. É a noite de você, amanhã de você começar a fechar os seus olhos e lembrar daquilo que Jesus Cristo falou acerca da sua vida. É manhã de você lembrar acerca daquilo que Jesus Cristo falou aonde você ia chegar. Não é manhã de você ficar olhando para a sua situação que te cerca. É noite de você lembrar o que Ele te falou naquele dia. É manhã de você se lembrar daquilo que Cristo falou e vai erguendo as suas mãos aos céus aí e glorificando ao Cordeiro. Se Ele prometeu que vai te dar um filho, é porque Ele vai te dar um filho. Se Ele prometeu que vai te dar um emprego, é porque Ele vai te dar um emprego. Se Ele prometeu que vai fazer algo na sua vida, aleluia, é porque Ele vai fazer. O som morreu. Não funciona. Voltou? Se Ele prometeu, é porque Ele vai fazer algo na sua vida, querido. Hoje é amanhã de você parar de levar perfume de morto para aquilo que está vivo, querido. Hoje é amanhã de você começar a levar o seu abraço para aquilo que está vivo. Porque os seus sonhos não são seus sonhos, são sonhos que Deus te deu. E assim como Ele prometeu que ia ressuscitar no terceiro dia, e ressuscitou, os seus sonhos não estão mortos, não. Os seus sonhos ainda estão de pé. Aquilo que Deus te deu para planejar, continua caminhando. Pode até parecer que está morto, mas não está morto não, queridos. Continua caminhando, continua de pé. E por mais que pareça demorar, as promessas que Deus te fez, Ele vai cumprir na sua vida, queridos. Então, para de levar perfume de morto para aquilo que está vivo. Aleluia! Aleluia! Lembra daquilo que Deus te falou. Lembra daquilo que Deus te prometeu. E comece a lembrar de tudo que Deus já fez durante a caminhada. Porque Jesus Cristo, enquanto esteve junto daqueles homens, daquelas mulheres, Ele fez muita coisa por aquelas pessoas. E queridos, se você parar para pensar, você vai se lembrar de quanto Deus já fez pela sua vida, queridos. É capaz até de você olhar para o seu corpo e ver cicatrizes daquilo que Deus fez e te livrou, e que hoje você está aí vivo e podendo glorificar a Deus por conta do livramento que Ele te deu. Então, querido, bota a mão no ombro desse irmão mais uma vez e fala: irmão, parece que está morto, mas não está morto não, querido.
está cheirando a vitória, está cheirando a vida, está cheirando a renovo, a recomeço, está cheirando a algo novo, está cheirando aquilo que Deus pode fazer na sua vida e que é diferente de tudo que Ele já fez, querido. Quem estava indo naquele lugar, estava indo para ver o morto, queridos. Mas quem chegou naquele lugar, teve que ver o Jesus ressurreto, querido. A fé no coração daquelas mulheres, daqueles homens que foram ali, não era acerca de ver Jesus Cristo em carne e osso, andando no meio deles. Assim como, queridos, trazendo isso para nossas vidas, tem vezes que certas coisas acontecem e aconteceram na minha e na sua vida, que quando você viu, você pensou, agora eu dobro o cabo da Boa Esperança. Agora eu vou para a terra do pé junto, querido. E Deus te deu livramento mais uma vez. Porque a palavra de Deus está falando para mim e para você que aquelas mulheres foram ver o morto, mas tiveram que ver o Cristo vivo. O que acontece de vez em quando é que a nossa fé nem crê naquilo que Deus promete para a gente, mas aquilo que Deus promete acontece, porque a palavra dele quando vai não volta, queridos, porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E assim como você achou que ia morrer e você está vivo, contrariando até os seus pensamentos e a sua vontade acerca daquilo que você pensava a seu respeito, pode ser que nessa manhã você esteja pensando nas promessas e ainda esteja pensando, mas não é bem assim não, mas Deus manda te dizer que vai acontecer do jeito que Ele determinou, independente daquilo que você creia ou não, queridos. Mas entenda que existe algo aqui que é meio paradoxal, porque mesmo não crendo muito, elas foram até o túmulo. Vamos lá pelo menos, né? Vai que, né? De repente você chegou aqui hoje de manhã na igreja com o mesmo... eu vou lá na igreja, sabe? Vai que... acontece alguma coisa de... vamos lá. Tá falando comigo, tem um ano, eu vou nessa igreja aí que você está falando. Vai que... acontece alguma coisa. Queridos, entenda bem que de vez em quando as coisas acontecem. E eu posso ouvir um glória por conta disso. E nessa situação especificamente que as coisas aconteceram, você vai ver na palavra e em outros evangelhos, que vão 2 mulheres e 2 dos discípulos de Jesus Cristo. E eu acredito que eles vão de 2 em 2 assim, que eles falaram assim, vamos lá. Não vou não. Vamos. Custa nada. Vamos lá, vai que, sei lá, né? Vai que acontece alguma coisa. De vez em quando a gente fica fraquinho. E a gente precisa de uma mão que arraste a gente, né? A gente precisa de uma pessoa que bote a mão no nosso ombro e fala, levanta daí, rapaz. Levanta daí que não está na hora de morrer, não. Levanta daí, moça, que não está na hora de padecer, não. Vamos lá junto. Vai que acontece alguma coisa. Quantas foram as vezes que você levantou essa pessoa que está aí do seu lado, do leito, que levantou essa pessoa? Se você não levantou, aproveita agora. Dá a mão para ela e fala, vamos lá, vai que acontece alguma coisa. Vamos lá, vai que o milagre está esperando a gente. Vamos lá, não custa nada. Vai que a tua fé está ruim, mas a minha está boa. Então sacou, vamos lá junto, que vai que acontece alguma coisa. Vamos levantar essas mãos nessa manhã e glorificar a Deus, porque vai que acontece alguma coisa. Vamos lá junto, para ver se lá no catete tem alguma coisa de diferente. E vai que acontece alguma coisa. Vai que hoje é o dia. Aleluia. E eles foram em dupla, porque um foi arrastando o outro. Você não está crendo não? Vamos lá. Porque um foi falando pro outro, vamos que não vamos, eu vou e você me arrasta, eu fico e você me leva. Porque de vez em quando acontece assim, queridos. Vamos lá. E nessa manhã você fez o vamos lá de Deus. E de repente você arrastou até alguém para a igreja nessa manhã que não estava muito animado para vir não, mas você falou, vamos lá. Pode ser que o milagre chegue hoje na sua vida, querido.
Pode ser que a cura chegue hoje na sua vida. Porque, querido, Jesus Cristo prometeu que ia ressuscitar e Ele está vivo, querido. Jesus Cristo prometeu que ia voltar e Ele voltou, querido. E quando dá um aleluia, o outro dá glória. E quando o outro dá glória, a mão começa a se levantar. E o Espírito de Deus começa a se mover no nosso meio. Porque Jesus Cristo prometeu e está vivo. Jesus Cristo prometeu que voltaria e está aqui nessa manhã. Jesus Cristo prometeu que ia te resgatar e te resgatou. Jesus Cristo prometeu a cura e te curou. Jesus Cristo promete e Ele cumpre. Eu não sei quantos têm promessa de Jesus Cristo, mas aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Eu não sei quem crê nessa palavra, mas quem crê, levanta essa mão aí para o céu, crente. Começa a glorificar o Cordeiro, porque Ele prometeu e Ele cumpre. Ele faz e Ele realiza. E tantas quantas são as promessas do nosso Deus, nele tem o sim e o amém. Eu não sei quem crê nessa promessa. Eu não sei quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Mas aqueles que são, ergue essa mão para o céu, exalta o Cordeiro, dá o seu melhor, glória a Deus, porque Ele prometeu que voltaria e está vivo no nosso meio, operando milagres, prodígios e maravilhas, queridos. Existe um Deus que promete e cumpre, queridos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de José, o Deus de Sansão, o Deus de Davi, o Deus de Saul, por incrível que pareça, é o mesmo Deus que serve na sua vida. O Deus de Isaac, queridos, é o Deus que está na sua vida. O Deus Todo-Poderoso que se fez homem, carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, é aquele que está aqui hoje, trabalhando na minha e na sua vida, para operar aquilo que você precisa. O grande eu sou, o eterno e poderoso El Shaddai. Aquele, dê uma salva de palmas ao Senhor, porque, queridos, a palavra dele não é em vão, queridos. E aquilo que Ele prometeu na sua vida, pode até que você esteja tendo que enxergar de binóculo. Porque você olha e fala assim, meu Deus do céu, a promessa está lá, mas está tão longe da minha realidade. Queridos, quem olhava para aquele Cristo descendo da cruz do Calvário, completamente transfigurado por conta da sua face amassada, jamais poderia imaginar que depois de 3 dias, Ele estaria de pé novamente. E, queridos, entenda bem que de repente quem olhou para a sua história jamais imaginou que você pudesse chegar aonde você chegou. Quem te olhou de repente entrevado naquela cama jamais imaginou que você pudesse estar aqui novamente. E deixa eu te falar uma coisa que de repente você não sabe. Você, pelas suas forças, verdadeiramente não era, não. Mas por conta daquele, queridos. Mas por conta daqueles. Por conta daqueles que no Jardim do Éden fez uma promessa. Por conta daquele que esteve junto na fundação do mundo, dizendo que Ele era o Todo-Poderoso. Por conta daquele que quando disse haja luz, a luz se fez. Por conta daquele que quando mandou a terra se separar das águas, Ele se separou. Por conta daquele que mandou o povo rodear, rodeia aí esse muro que depois de 7 vai cair. Aquele que falou, pode ficar tranquilo porque a vitória é sua em nome de Jesus Cristo. Aquele que falou que iria até o inferno e roubaria a chave. Aquele que falou que ao terceiro dia ressuscitaria e que ascenderia aos céus, mas deixaria o Consolador no nosso meio. O Consolador veio. Aquele que livrou Paulo do naufrágio. Aquele que trabalhou na vida do João para que ele não conhecesse a morte. Aquele que esteve junto contigo, porque é o mesmo Deus que você serve. Eu posso ouvir um glória, e fez com que seu ventre tivesse filhos. Aquele que te libertou do leito de morte, aquele que fechou a boca do leão, aquele que te deu uma nova oportunidade. E você não está dando glória aí para esse Deus, porque aquele que te libertou do mar de trevas onde você vivia, do pecado, aquele que te viu pulando o carnaval e que ainda tem um chamado sobre a sua vida, é o mesmo que está aqui hoje e que está reto, ressurreto e trabalhando na minha e na sua vida, queridos. Eu não sei se você serve a esse mesmo Deus a quem eu sirvo, que é grande, que é digno de todo louvor e de toda adoração, mas esse Deus que é grande te convidou hoje a ceiar junto com Ele, e você aceitou esse convite de estar junto da mesa, junto com Ele, e, queridos, como bom cavalheiro que Ele é,
quando Ele convida, Aleluia. Ele se faz presente. Amém, Jesus. Porque você não convida uma pessoa para ir na sua casa, né, Diácono Beck? No dia, por exemplo, que você chamou a diaconisa Mário Lúcio para ir na sua casa tomar um café, você estava lá, não estava? Ela ainda botou biscoito. Ela levou. Ela levou o biscoito? Graças a Deus. Quando a gente convida alguém para estar junto conosco, a gente se faz presente. Amém, amém. E Jesus Cristo é um cavalheiro. E eu creio que se Ele te convidou nessa manhã para ceiar junto dele, é porque Ele está presente aqui nesse lugar. Se Ele te chamou para estar aqui, Ele não vai nos despedir de mão vazia, porque assim quando a Marilúcia foi na casa do Beck, ela levou biscoito. Jesus Cristo, quando te chama para determinadas coisas, Ele não nos despede de mão vazia. Eu tenho certeza que assim, quando nós estivermos ceando com o Cristo que se faz presente nesse lugar, você vai sair daqui com as suas mãos cheias, cheias de algo da parte do Pai, que Ele vai trabalhar na sua vida durante essa semana, queridos. E eu quero te convidar nessa manhã, junto com os nossos irmãos que aqui estão, a receber os elementos da ceia, para que nós possamos ceiar juntos na presença desse Deus. Mas, queridos, como eu disse anteriormente, e olha que eu nem sou dos mais antigos assim, eu aprendi quando eu era pequeno, com a diaconisa, vocês podem ir servindo lá, por favor. Eu aprendi com a diaconisa Marilúcia, que ela tinha ensinado para a Patrícia, que era sua filha, que enquanto um dá glória, o outro responde com... Aleluia, tem um pessoal que é desse tempo aqui ainda. Enquanto você estiver recebendo aí o seu elemento da ceia, o seu pão, o seu cálice, que você possa ir dando glória aí no seu lugar. E aí, enquanto você dá glória, o outro vai dando. Aleluia. Olha aí, o Diácono Beck também é dessa época. Obrigado, meu querido. Queridos, não perca esse momento de comunhão com o Espírito Santo de Deus e com Jesus Cristo. Enquanto você estiver aí recebendo seus elementos, fique conectado com o céu, fique conectado com o reino de Deus e daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque Deus Todo-Poderoso, Ele se faz presente nessa casa e quer trabalhar na minha e na sua vida de maneira sobrenatural nessa manhã. Tá. Receba esses elementos, porque as suas promessas não tá tranquilo. As promessas estão de pé sobre a sua vida, queridos. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus, está por vir. E dirás uma grande nação, diga abençoado, abençoado por onde quer que for, sua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Será que você pode se colocar de pé nessa manhã e cantar conosco? Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, levanta, declare. Cante pro céu te ouvir nessa manhã. Busca
Você veio até a casa do seu Pai, porque você crê no Deus de aliança, no Deus de promessa. E verás o eu sou a cura, o eu sou o que você precisa. Feche seus olhos, curva sua cabeça, Pai querido, Deus amado. Eis aqui o teu povo, glorificando e exaltando o teu santo nome, Pai. Eis aqui teu povo que veio cear contigo nessa manhã, Deus. Que atendeu o seu chamado, Pai. Que atendeu, Senhor, o teu chacoalhar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. E vieram até aqui, crendo sem crer, Senhor. Eu vou lá nessa manhã, vai que acontece alguma coisa. Vai que hoje é manhã reservada por Deus. Eu vou até sua casa, Pai. Eu nem sei direito o que eu estou fazendo, mas eu vou lá, Pai. E você veio até a casa do seu Deus crendo no milagre, crendo na porção dobrada do seu Deus. Veio ceiar até. Veio ceiar até. O que eu vim fazer aqui? De repente você veio se perguntando. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer fazer o sobrenatural. E eis aqui a tua ceia, eis aqui a tua mesa exposta, Senhor, colocada diante do teu povo, Pai. Então Deus recebe-nos, Pai, na sala do trono, Pai. Eis aqui o pão que simboliza teu corpo moído na cruz do Calvário, Pai. Deus querido, recebe-nos, Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, ceia conosco, Senhor. O Senhor nos fez um pedido, Pai, para nós fazermos isso em sua memória, Senhor. E nós trazemos ao nosso coração o próprio Cristo nessa manhã que nos pediu um ato de amor para fazer isso em memória do Pai. Deus querido, Pai amado, eis aqui o teu pão, Senhor. Eis aqui o pão que simboliza o teu corpo moído na cruz, Pai. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Poder participar do pão. Amém, Jesus. E você vai glorificando ao Cordeiro Santo, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Que te resgatou e te deu a oportunidade de ceiar mais uma vez. Fechou a cova. Aleluia. Exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. Abra aí o seu cálice no seu lugar. Santo, santo é Jesus. Exalte ao Cordeiro Santo de Deus. Você leu na palavra de Deus que aquelas mulheres foram juntas. Uma foi fortalecendo a fé da outra, querido. Tem momentos que a nossa fé fica abalada, pequenininha. E é necessário um braço forte, uma mão amiga para nos conduzir, uma mão de carne e osso, querido. Então troca o cálice com esse irmão que está aí do seu lado. Troca o cálice aí com ele. Fala, meu irmão, a minha luta é sua luta. Eu vou orar por você nessa semana. Olha o problema que você arrumou. Fala, eu vou orar por você. Eu vou orar por você essa semana. Exaltamos ao Cordeiro Santo. Quando a sua fé estiver abalada, lembra desse irmão aí, querido. E comece a orar por ele. Santo é o Cordeiro de Deus que nos deu parceiros de oração. Santo é o Cordeiro de Deus que deu esse irmão que está do seu lado para orar por ele. Santo é o Cordeiro de Deus. Pai querido, Deus amado, eis aqui, Pai, o cálice, Senhor, que simboliza, Pai, o sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor. Eis aqui, Senhor, o sangue que lava toda pessoa do pecado, Senhor. Eis aqui, Pai, o cálice que simboliza, Senhor, o sangue carmesim, Pai, vertido na cruz do Calvário, Senhor. E nós glorificamos Teu santo nome nessa manhã, Pai. Nós exaltamos ao Cordeiro Santo, Pai. Porque com uma mão eu seguro o cálice, Senhor, mas a minha outra mão está livre para levantar aos céus e exaltar ao Cordeiro. Com
uma mão eu seguro o cálice, com a outra eu levanto para o céu, mas meus lábios estão destravados e soltos, para que eu possa glorificar ao Cordeiro Santo, dizendo que só um Deus a quem eu sirvo é bom, dizendo que só o Espírito Santo é o Consolador, dizendo que aquela cruz que o Senhor tirou do meu lombo, que a cova que estava aberta, que Ele fechou e me deu mais uma oportunidade de glorificar ao Cordeiro, já era para estar morto, já era para estar morto, mas o Espírito de Deus te trouxe até aqui. Aproveite a mesa do Pai, aproveite a mesa do Pai, para exaltar o Cordeiro Santo de Deus. O Espírito passeia na igreja e toca lábios nessa manhã, curando corações, curando enfermidade, renovando a aliança e o Espírito Santo de Deus. Eu glorifico ao Senhor, exalto ao Cordeiro Santo, a fumaça entra no santo, a fumaça entra no santo, quando incenso é queimado. Eis aqui o cálice, Senhor, que simboliza o teu sangue vertido na cruz do Calvário, Pai. Deus querido, Pai amado, nós celebramos a ceia na tua presença, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai, pedindo que o Senhor, Pai, nos cure, nos limpe, Senhor, nos sustente mais uma vez, Pai. Nós exaltamos ao Cordeiro que ressuscitou, Senhor. Nós, Senhor, exaltamos aquele que está vivo, Pai. Nós exaltamos ao Cristo poderoso, Pai. Aquele que estava, aquele que é e aquele que ficará conosco. Podei participar do cálice em nome de Jesus. Vá glorificando a Deus, ó Santo de Israel. Vá louvando ao Senhor, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Existem promessas sobre a sua vida, então ergue as suas mãos às céus e cante. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Diga mais uma vez: oh, levanta, levanta, sai da tua tenda e busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que Deus te convida a mergulhar nessas águas, mergulhar nessa unção do Espírito nesse lugar e cantar pro Reino dos Céus te ouvir. Diga, levanta mais uma vez. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou
quero convidar você que trouxe a fazer um sinal que as nossas irmãs darão para você o envelope. Mas eu não quero perder esse momento de unção especial do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar, você que tem uma oferta, a pedir o envelope, colocar no envelope. E assim que eu encerrar o culto, você traga até aqui à frente que eu vou receber das suas mãos e te abençoar em nome de Jesus. Se de repente você não receber um envelope especial, pode botar nesse envelope aí que tem na cadeira da frente. Eu estou fazendo isso só para não quebrar o clima, e aí no fim do culto você traga a oferta aqui na frente, que eu recebo das suas mãos essa oferta missionária e te abençoo em nome de Jesus. Mas não perca essa conexão com o céu nessa manhã. E aproveita, querido, você que já fez aí algo especial, e dá a mão para esse crente aí do seu lado. Porque, queridos, como eu disse aqui anteriormente, a gente precisa de uma mão para segurar. E essa mão que você está segurando é uma mão parceira. Olha ali a mão parceira ali segurando. Oh Senhor, porque você era criatura, mas agora você é filho de Deus. Porque Ele ressuscitou no terceiro dia, quando Ele disse e te comprou. Começa a orar por esse irmão aí que está do seu lado direito. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essa manhã na sua casa, Pai. Te agradecemos, Pai, por essa mão a qual eu seguro, Pai. Te agradeço por esse irmão que está do meu lado, Deus. Abençoa a vida dele, Pai, com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Reaviva a fé, trabalha, Senhor, reavivando as promessas sobre a vida dele, Pai. Eu oro a minha oração pelo irmão que está do meu outro lado, Senhor. Eu abençoo a vida dele em nome de Jesus. Convida, Senhor. Pai, querido, sopra no teu fôlego de vida, Pai. Dá uma nova oportunidade, Senhor. Trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, Pai. Derramando da tua unção, Pai. Derramando, Pai, do teu Santo Espírito sobre essa vida, Senhor. Derramando daquilo que o Senhor tem retido, Pai, nos campos celestiais, mas que são, Senhor, liberados nessa manhã sobre essa vida. Que essa semana, essa vida, qual eu seguro a mão, Pai, possa ver um sinal do teu favor sobre essa vida. Um sinal palpável, Pai. Algo que seja visto com os olhos nessa terra, Pai. Porque o Senhor é um Deus grande e poderoso. Solte a mão do seu irmão, solte a mão da sua irmã, erga aos céus nessa manhã, exalte ao Cordeiro Santo e poderoso, exalte ao Cordeiro que te deu uma família, exalte aquele que é digno de todo louvor e toda adoração, e cante por seu ouvir. Levanta e sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. A minha fé está fraquinha, está abalada, mas eu me coloco de pé nessa manhã na tua presença e canto. Levanta. Mas a vontade de cantar na presença desse Deus é ainda maior. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Ele está aqui. É você com Deus. As promessas de Deus, querido, não voltam atrás. Deus querido, Pai amado, eis aqui o teu povo, Senhor. Oh, meu Deus. O céu está baixinho aqui. Deus querido, Pai amado, despede teu povo debaixo da tua presença, Pai.
sangue, Pai. Os livros de todo mal, Pai. Se existe algum irmão no nosso meio que deseja uma oração especial, nos procure aqui no final do culto, Senhor. E nós vamos orar pela sua vida. Deus querido, que Teu Espírito Santo trabalhe, Pai, da mesma maneira que está trabalhando sobre as nossas vidas agora, aqui nesse lugar, durante essa semana, Pai. Mas despede Teu povo debaixo da Tua presença, Pai. Despede Teu povo debaixo dessa unção, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga: amém. Eu abraço o seu irmão, eu abençoe ele. E levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás.